Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesse momento. Nós vamos iniciar mais esse evangelho dessa quarta-feira. O tema hoje vai ser muito bom, que vamos falar sobre a prece, o valor da prece. Mas vamos agradecer a Deus também por esse dia de trabalho, pela nossa família, pelos vizinhos, pelas pessoas que nós interagimos hoje, por todos os nossos familiares, nossos parentes, vão se encontrar nesse momento, toda a família humana que estão no corpo físico e que estão no plano espiritual, que todo seja abençoado e amparado por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Então hoje o tema vai ser a prece. Eu sempre estou pedindo às pessoas que gostaram dessa palestra que possa divulgar, possa compartilhar com os vizinhos, com os parentes, com os familiares. Isso é muito importante. E esse tema da noite é um tema assim muito profundo. É simples e uma profundeza inacreditável, que se chama prece. Vamos lá. Oração dominical. Vamos iniciarmos. Mateus capítulo 6 e versículo 5 vai falar da prece do Pai Nosso. Como se deve orar? Tu, quando porém orardes, entra em teu quarto e fecha a porta e leva os pensamentos a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, Deus, o vosso Pai, antes que nós vamos pedir, Ele já sabe o que nós precisamos. E Ele vai nos atender pelo pensamento. Porque não tem como nós orar a Deus se não for por pensamento. Porque palavras não saem do lugar, ao redor. A visão também, mas o pensamento não. O pensamento vai numa distância imensurável, em busca daquilo que pedimos, porque nós temos que comunicar com Deus pelo pensamento e pela prece. A prece é o telefone que nós vamos usar para se comunicar com Deus e com os espíritos superiores. Vamos lá. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar, que era a oração dominical, que é o Pai Nosso, que é a primeira oração dominical, porque é a primeira que Jesus ensinou. E só ensinou essa também, porque essa oração é fantástica, é uma aliança de nós para com Deus, em todos os tempos, e vai ser em todos os países, porque não tem outra oração que supere o Pai Nosso na terra. É que nem os 10 mandamentos, não tem quem vai superar esses 10 mandamentos. Todas as constituições humanas é tirado dos 10 mandamentos. Então é também uma aliança perpétua entre a humanidade e Deus de todos os tempos e de todos os países. E o Pai Nosso é uma aliança perpétua também. Vamos lá. O que é o Pai Nosso que estás nos céus é uma aliança perfeita entre os seres humanos e o Pai Celestial. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vejamos que é bíblico também, é do Novo Testamento. Desde mais remota antiguidade, a prece expressando petidão, louvor, invocando uma potência superior na meditação,
ou adoração reflete na interligação do homem com o Pai, Criador de todos os tempos. Vejamos bem que a prece, desde a mais remota antiguidade, já se orava, já se acreditavam, com certeza, num Deus superior, numa força superior. Isso é muito importante. Não é uma coisa invenção pelo homem, foi trazido por Jesus essa prece. Orando Moisés, recolheu no Sinai os 10 mandamentos, que é a aliança de justiça de todos os tempos. Moisés orou, foi no Sinai, recebeu dos mensageiros de Jesus o decálogo, as 10 leis, que se perpetua até nós cumprirmos. Jesus usava a oração para se comunicar com Deus. O próprio Jesus usava a oração, a prece. O próprio Jesus. Ele se retirava, muitas das vezes, para não ter barulho, para ter mais paz na natureza, na praia, para se ligar com Deus, para falar com Deus. O próprio Jesus, gente. Vejamos bem como a oração é mesmo o meio de se comunicar com o Pai, pela oração. A prece é uma invocação. Por nós podemos entrar em relação mental com o ser que nos dirige. Nós podemos entrar mentalmente, pelo pensamento, com Deus. Vejamos bem que vai ficar bem esclarecido como devemos orar, aonde devemos orar. A doutrina espírita, através das instruções dos espíritos superiores, nos mostra que o mecanismo da prece ocorre através da transmissão do pensamento. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Olha a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento é mais veloz do que a luz. Podemos imaginar se só ficasse 1 minuto, ou 2, ou 3 minutos ligado a Deus com o pensamento, aonde o nosso pensamento ia chegar? No infinito. Porque nós falamos infinito porque nós não sabemos ainda o que é infinito também. Mas se a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, e se o pensamento é mais veloz que a luz, você imagine, 1 minuto, quanto a luz percorre? Se percorrer 300 mil quilômetros por segundo, 1 minuto tem 60 segundos. E a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, e o pensamento é mais rápido do que a luz. Deu para nós entender o que é um pensamento quando nós voltamos para Deus? Aonde vai o nosso pensamento? Não temos nem noção. Então é pelo pensamento que nós vamos se comunicar com Deus, com o nosso Pai. A prece é a manifestação da alma humana buscando a ligação com Deus e com os espíritos superiores. É com o pensamento que nós vamos ligar com os espíritos superiores e com Deus. Sendo o homem o único animal que ora, a prece é uma manifestação inteligente da criatura, expressando o seu sentimento e sua fé. O animal não tem esse raciocínio que nós temos, esse desenvolvimento. O único que ora a Deus somos nós, que nós temos já a consciência, temos a fé, temos já uma evolução muito grande. Dá bem para nós já começar a se comunicar com o nosso Pai com mais tranquilidade, aonde nós estivermos, gente. Onde nós estivermos. Ele já falou, entra no teu quarto. E aí você se liga com Deus, pede o que você precisa, agradeça. Dialoga com Ele no pensamento. Dialoga com os espíritos, principalmente com o espírito protetor, que amanhã eu vou falar sobre o espírito protetor, para ver o valor que tem essa alma que nos acompanha. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical no cabeçalho da coleção, não somente como prece, mas também como símbolo
todas as preces. Essa é que eles põem em primeiro lugar. A prece Pai Nosso, todos os evangelhos que for fazer, os Espíritos Superiores estão pedindo aqui, faça a primeira oração do Pai Nosso, é o cabeçalho. Toda reunião que nós fizemos na nossa casa, na nossa unidade doutrinária aqui, nós oramos o Pai Nosso. Todo o começo da prece, todo o começo dos estudos, todo o começo do mediúnico. A prece é sagrada, é uma aliança perpétua entre nós e Deus. Vejamos bem, em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus essa prece, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, ou seja, porque ela pode suprir todas as outras, conforme o sentimento, o que impregna nela, vai impregnar na tua mente, na tua fé. Então, é tão interessante essa prece, tem um valor que não dá para a gente ter noção, o valor de uma prece. E é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublimada, de sublimidade em sua singeleza. Vamos lá. Com efeito, sobre a mais restrita forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para o próximo. Encerra uma profissão de fé e um ato de adoração e obediência. Então a oração tem um valor assim que é muito grande. Em primeiro lugar, Deus, primeiro nós vamos comunicar com Deus, depois vamos pedir para Deus, depois vamos receber para nós essa responsabilidade conosco, e depois para com o próximo. Então vejamos bem que fecha, né, esse amai-vos uns aos outros, né? João no capítulo 4 e versículo 31, capítulo 4 e versículo 7 a 31, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, que é uma passagem bíblica muito interessante, e ele foi lá pedir, e a mulher estava tirando água do poço, e ele teve um diálogo com a mulher samaritana, e ela pediu se ele ia querer água. Daí ele falou: sim, essa água desse poço você pode tomar, nós podemos tomar, mas amanhã podemos sede de novo, tem que vir de novo no poço tirar a água, mas eu vou te dar uma água que nunca mais você terá sede. Ela ficou muito encantada. Mas que água é essa, Senhor? Se o Senhor me der essa água, nunca mais terá sede. Daí ele falou: pois mulher, esta água é a água da alma, que vem saciar a alma para sempre. Porque quem toma essa água da vida nunca mais terá sofrimento, não vai ter mais dificuldade tão grande, porque ela sustenta nós no dia a dia. Essa água que era a doutrina dele. Então, e a mulher falou assim: pois mas com efeito, como nós vamos orar então a Deus para nós pedir essa água sempre? Onde nós devemos adorar a Deus então para pedir, fazer esses pedidos? Será que eu devo orar lá no templo dos judeus? Lá nos muros da alimentação, onde esse encontro se reúne para orar a Deus, ou no templo de Carazim dos samaritanos? Ele falou: pois mulher, a hora já chegou. Não precisa nem ir lá no templo dos judeus, nem no templo de Carazim. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade, em qualquer lugar que tiver. Porque para nós orarmos a Deus, nós não precisamos ir nos templos feitos por mão de homem.
Deus está lá? Deus não habita em casa feito por mão de homem, templo feito por mão de homem. Porque o templo do Espírito Santo é nós, individual, cada ser humano é um templo. O Espírito Santo habita em nós. Paulo tinha razão quando ele falava isso. Porque o Espírito Santo que Paulo estava falando, nós somos o Espírito Santo. Daqui milênios, mas vamos ser um Espírito Santo um dia. Nós vamos ser um anjo um dia. Não fala lá no Novo Testamento que nós íamos ser deuses no futuro? Não Deus, mas deuses, com letra minúscula. Então nós temos o Espírito Santo em caminho, que nós temos se encaminhando, estudando, sofrendo, caindo, levantando, pagando os pecados que fizemos, marchando para frente sempre, em busca de uma manhã melhor. Então, para orar, podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Pode ser dentro do nosso aposento, pode ser quando está fazendo a comida, as mulheres, pode levar o pensamento a Deus, porque é uma prece, gente. Não precisa orar 50 Ave Maria, nem 20 Pai Nosso. Não precisa disso. A prece é 2, 3 palavras, é uma prece. Se você pedir, Pai, abençoa essa comida que eu estou fazendo, Pai, me perdoa isso que eu estou fazendo uma coisa errada. Pai, me dê força, me dê saúde, me dê paz. Isso é prece. Isso é falar com Deus, em qualquer lugar. Pode ser dentro do carro, pode ser no trânsito, pode ser no trabalho. Se tem uns minutinhos no trabalho também, que você pode dar um tempinho para você levar o pensamento a Deus e pedir aquilo que você precisa. Não precisa ir em lugar nenhum atrás das coisas de Deus para buscar Deus. Busca no teu pensamento. Você tem uma força espetacular, extraordinária, dentro de você. É só você querer abrir tua mente e falar com Deus, que Ele está pronto para te escutar. Então, a prece é esse valor que tem. Na pergunta 662 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, pode ser com utilidade orar por outrem? Orar por outras pessoas, que está pedindo para orar por nós, para nós buscar Deus, mas podemos orar por outras pessoas que estão doentes, por nossos parentes, familiares, que estão aqui no corpo físico, ou que estão no plano espiritual? Evidente, é caridade. Isso é importantíssimo. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos. Estes se associam ao bem que deseja fazer. Quando nós pensamos fazer um bem, porque quando nós oramos, sempre nós estamos irradiando uma luz. Você não vai fazer uma oração para odiar uma pessoa. Você vai fazer uma oração para ajudar a pessoa, para você ser ajudado também. Aí você irradia uma luz em torno de ti. E essa luz vai milhões de anos-luz no universo, em busca do socorro que precisamos, que vem dos espíritos superiores, que eles nunca vão negar. É importantíssimo orar por essas pessoas, porque quando nós oramos, nós temos bons espíritos e eles vão até visitar essas pessoas pelo nosso pensamento. É muito importante. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Vai muito além dos limites da nossa esfera aqui. A prece que façamos a outrem é um ato desta vontade. Porque para orar para alguém você tem que ter fé, aquilo que está fazendo e pedindo, e vontade de ajudar. Quanto mais vontade você tiver, mais piedade você tiver daquela pessoa que você vai lançar a tua prece, mais força ela tem, mais luz ela vai radiar, até a pessoa que você está meditando por ela, levando o pensamento bom até essas pessoas. Veja bem, se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio, porque por quem oramos, os bons espíritos que lhe virão,
que vê nós, que recebe esse pensamento, que lê aquilo que nós estamos pensando, virão sugerir bons pensamentos e dar a força que necessitem, seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui a prece do coração é tudo, e do lábio nada vale. Se eu cobrar alguém para fazer oração, que valor tem minha prece? Que sentimento que eu vou botar nessa prece? Agora, quando uma mãe ora para um filho, um avô ora pelo neto, ou vice-versa, olha a força que nós temos. Que nós vamos doar tudo aquilo de melhor que nós temos nesse momento. Aí sim a prece tem um valor inestimável. Mas quando você ora para alguém, você não tem fé. Porque se tivesse fé, você não precisa pagar para alguém orar. Você ore. Por que você não pede diretamente para Deus? Ele é nosso Pai. Está em torno de nós, dentro de nós. É só lembrar dele e pedir para ele que nós precisamos. Não precisa recorrer a outras pessoas, que talvez são mais pecadores do que nós. Que eles não têm condição nem deles ter equilíbrio. Vamos buscar a espiritualidade maior. A gente tem milhões de espíritos de luz nos ajudando no planeta Terra, sobre o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa parte. Nós queremos sempre andar com as pernas das pessoas, queremos que os outros nos salvem, que os outros nos curem, que os outros nos façam, e a nossa parte nós podemos fazer, porque nós somos filhos do Pai também. E o Pai é bom para todos nós iguais. Não devemos pedir a Deus que nos livre dos sofrimentos, dos problemas, mas que nos dê força para suportar o equilíbrio e o discernimento para solucioná-los. Que coisa mais boa, né? Qualquer dorzinha, ai pai, eu tenho que ser curado porque eu estou sofrendo. Mas o sofrimento é uma bênção de Deus para nós evoluir, crescer, aprender a humildade. A dor é a irmã dor que vem até nós, porque por amor nós não vamos em lugar nenhum, só vamos fazer coisas que não deve fazer. A dor vai ensinar a nós como temos que se comportar. É doído, mas é o meio mais rápido para a nossa evolução. Então não podemos pedir a sua alívio, tem que pedir a força para nós sustentarmos esse sofrimento que vem até nós com dignidade, sem reclamação. Reconhecimento ou agradecimento é quando nós lembramos de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Quantas bênçãos que nós recebemos, nós não agradecemos a Deus? Só de estar aqui, gente, que bênção, estar no corpo físico. Que bênção nós ter uma família, ter o pão de cada dia, ter a inteligência para desenvolver as nossas funções, as nossas profissões. Isso tudo é bênção de Deus. As pessoas que nos ajudam pelo caminho, que são centenas, nós agradecemos muito pouco. Agradecer as bênçãos recebidas, a saúde, agradecer, a família, os amigos, o trabalho, a oportunidade de crescimento espiritual, a paz e os bens materiais também. Porque sem bem material, nós temos quebrado, estamos com a perna quebrada, porque nós precisamos da lei moral, que é a lei do Espírito, e precisamos das leis da matéria, que é o pão de cada dia, que nós ganhamos com muito trabalho, para trazer o bem-estar para nós e para a nossa família, e para ajudar outras pessoas. Então nós precisamos também dos bens materiais, nós temos um corpo físico, dependemos do pão de cada dia aqui. Agora vamos ver o louvor. Louvor é o reconhecimento e a exaltação que nós devemos a Deus por tudo que nós tem concedido através da sua bondade, de sua justiça, demonstrando a nossa submissão à sua vontade. Quando ora o Pai Nosso, fala, Pai, faça a vossa vontade e não a nossa. Isso aí. Vamos lá. Toda a terra é um hino de louvor.
ao Senhor todas as coisas, o sol que brilha, o coração que ama, a ave que canta, as mãos que socorrem, a flor que perfuma, o ser que perdoa, o diamante que fulge, o sentimento que ajuda, são manifestações do Espírito de louvor que vivifica o mundo, entoando música de gratidão e a fonte que adora, de gratidão e fontes doadora e soberana da vida. Então tudo é um cântico, tudo trabalha, tudo se movimenta nessa terra, tudo agradece o Criador, todo o reino da terra agradece o Criador. Devemos, portanto, orar sempre, seja rogando a força e a coragem para prosseguir com serenidade, que está faltando muito dentro de nós, seja agradecendo as bênçãos de cada dia. O fundamento da oração é a fé. Acreditar no que se pede, ter a certeza de que seremos beneficiados através da ajuda espiritual. A prece é o fator insubstituível de ligação ao plano físico com o plano espiritual e com a divindade. Quando falamos em prece, sentimos um bem-estar muito grande pelo seu valor e pelo seu desempenho na vida da alma. E a prece está tão esquecida na terra, né? Tão esquecida por nós. O que menos nós fizemos hoje, nesses dias atuais, é fazer prece. A prece está esquecida nos templos, nos lares, em todo lugar. Ninguém mais tem um tempo, uns minutos por dia para fazer uma prece, se comunicar com Deus e com os Espíritos, se conectar com eles. Nós não temos mais tempo para nada. As famílias não oram mais. Tem criança que não sabe orar o Pai Nosso. A maioria das religiões tiraram o Pai Nosso do templo, não oram o Pai Nosso, nem no começo de uma palestra, nem no final, em lugar nenhum. As igrejas da maioria principalmente que mais ora o Pai Nosso, que vem de muito tempo, e nós passamos por isso aí, e temos ainda esse costume, graças a Deus, de orar o Pai Nosso, dentro da religião dos nossos irmãos católicos. Porque mais ora o Pai Nosso, gente. Algumas famílias católicas não oram, porque não estão muito dedicadas ainda, mas a maioria oram. Mas se você vai em outras igrejas por aí, fora não oram mais ao Pai Nosso. Eu acho que é porque também não é fácil orar o Pai Nosso. Não é fácil. A gente tem que repensar para orar o Pai Nosso. Porque senão nós se condenamos a nós mesmos. Pai, perdoa minhas dívidas, Pai. Perdoa minhas ofensas. Assim como tenho perdoado aqueles que me ofendem. Assim como tenho perdoado os meus devedores. Eu não perdoo aqueles que me ofendem. Não perdoo meus devedores. E quero perdão de Deus. Pai, me perdoa. Se Ele vai dar perdão para nós, segundo nós damos perdão para os nossos próximos, para os nossos irmãos. Você sabe que não é um desafio? As pessoas tiraram o Pai Nosso por isso. Como é que eu vou pedir perdão para Deus se eu não perdoo ninguém, quase? Eu não estou me endividando? Eu estou pedindo uma coisa e fazendo outra? Estou fazendo o contrário. Então, o Pai Nosso, nós espíritas cristãos sabemos do valor e sabemos a responsabilidade que nós temos nessa disciplina de orar o Pai Nosso antes de começar um evangelho. Vamos meditar cada palavra do Pai Nosso para ver
profundidade que tem essa oração. Indescritível. Nós não entendemos ainda essas palavras, nem aceitamos. Temos que orar, ensinar os nossos filhos, desde pequenininho. Para quando tiver 3, 4 anos, saber orar o Pai Nosso. Porque é a defesa, é a espada que nós vamos dar para ele, a espada da vida, da luta. A prece do Pai Nosso não vai desaparecer da terra. Nunca. Pode ser daqui milhares de anos. Não vai. Porque essa prece é a conexão com Deus. Não tem outro. Não tem outra oração maior que o Pai Nosso da terra. Vamos orar essa que Jesus nos ensinou. Então as pessoas dizem, eu sou bíblico, eu sigo a palavra de Deus. Mas não oro o Pai Nosso. Tiraram o Pai Nosso. Que palavra de Deus? As palavras verdadeiras, que são os mandamentos, que é lei, as palavras, e o próprio Pai Nosso é tirado do nosso meio. E nós queremos ainda dizer que somos cristãos. Vamos reaver o nosso conceito. Vamos ver o que nós estamos fazendo, gente. A prece é fundamental dentro do lar. E não só a prece, fazer o evangelho no lar também. As pessoas que têm uma Bíblia em casa fazem um Novo Testamento, lêem uns versículos junto com os filhos. Isso é muito importante. Porque o amor começa do lar, a disciplina. Vamos ter uma sociedade melhor? Vamos um dia que as famílias ter harmonia na família, não ter harmonia na sociedade também. Que nós fizemos parte da sociedade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Não esqueçamos da prece. No deitar, no levantar. O certo ainda, a gente não tem muito esse hábito, mas o certo ainda, antes de fazer a refeição, fazer um Pai Nosso também. Sentar ao redor da mesa e fazer um Pai Nosso junto e agradecer aquele alimento que está em cima da nossa mesa. Porque a hora que você faz uma prece, é impregnada de fluido salutar, de remédio que vai cair sobre aquela comida que você vai ingerir. A prece tem esse valor, gente. Vai purificar até o alimento ali na mesa. Mas nós paramos, temos tempo? Talvez quem está falando com vocês ainda não faz tudo isso também que nós devíamos fazer. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos. Até amanhã, às 20 horas, se Deus quiser, a gente vai falar sobre o anjo da guarda. Muito obrigado. Boa noite a todos.